Graça e paz, glória a Deus. A leitura bíblica dessa semana tem como tema o livro de Esther. E a leitura bíblica diária de hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2024, encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 10. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O contexto do livro de Esther, ele remonta o período do cativeiro da Babilônia. Havia um decreto determinado por Deus que este povo ele foi levado para a Babilônia como escravo, e a cidade de Jerusalém, Israel, Judá, foi totalmente destruída. Toda a cidade, os muros que cercavam a cidade, destruíram o templo. E no fim do período de 70 anos, Deus usou de um governador chamado Ciro, a qual emitiu um decreto e permitiu que o povo viesse para Israel e ali reconstruísse o templo de Deus. E a história de Esther, ela faz parte desse período histórico a qual o povo ele retornou cativo da Babilônia em várias etapas. E em uma dessas etapas acontecia na história este momento dali que nós encontramos no livro de Esther a respeito de um decreto que havia contra o povo judeu naquele local. E Esther, ela foi usada por Deus para salvar este povo. Este é o nosso Deus que nós servimos, um Deus que é fiel à sua palavra. Cumprido o período que Deus disse que o povo havia ficar como cativo, terminando esse tempo, Deus trouxe o povo novamente de volta. E nós vemos acontecendo na história tantas coisas, tantos livramentos de Deus, ao qual ocorreu também nessa história que encontra-se no livro de Esther, um Deus poderoso, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que governa o mundo e cuida da família. Este é o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós confiamos, o Deus que operou e opera em nossa vida. Deus, ele é poderoso e desde a antiguidade, com seu braço estendido, com as suas mãos poderosas, ele nos ajuda nos momentos de adversidades. Um Deus que peleja por cada um de nós, é o Deus que nós servimos, é o Deus a quem nós confiamos e é o único Deus a quem nós adoramos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia Sagrada. Por isso que nós, para conhecermos a Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, e a palavra nos instrui que nós devemos obedecer a essa palavra, que nós devemos orar, buscar a Deus em oração, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a sua misericórdia nos alcance todos os dias. A palavra de Deus, quando nós lemos e confiamos, ela diz que as misericórdias de Deus, ela se renova a cada amanhecer. E quando nós confiamos e acreditamos e cremos nessa palavra, nós sabemos que ela é viva e eficaz, ela faz toda a diferença na nossa caminhada terrena. Nós sabemos que nós vamos enfrentar muitas lutas, muitas batalhas, principalmente o cristão, principalmente o servo de Deus. Nós sabemos que nós temos que estar preparados, precisamos da ajuda do Espírito Santo, ele que nos convence do pecado, e para andarmos fugindo da aparência do mal, para que o Espírito Santo ele venha nos santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus, para que Deus venha nos usar como um canal de bênção para propagar a sua poderosa palavra, para que quando nós orarmos, o inferno estremecer, quando nós orarmos, nós temos autoridade da parte de Deus para repreender toda a opressão do diabo, do maligno na vida das pessoas. Nós sabemos que há um mundo espiritual, a qual nós temos esse conhecimento, e Deus tem chamado a sua igreja, chamado pessoas para poder fazer parte deste ajuntamento dos santos de Deus, aqueles que prezam pela palavra do Senhor,
Nós que procuramos aplicar em nossas vidas todos os ensinamentos para que a gente venha estar firme na caminhada, na presença de Deus, sujeitando a Deus, resistindo o diabo, e ele não permanece na nossa presença. Então a igreja tem autoridade aqui na terra, nós somos representantes do reino de Deus aqui, adorando este Deus, apresentando este Deus para as pessoas, para que as pessoas venham despertar, venham abrir os olhos espirituais e venham crer nesse Deus para poder conhecê-lo, ter um relacionamento com ele, para que naquele grande dia, a Bíblia diz que todo joelho na terra se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. E nós precisamos conhecê-lo para confessarmos e pela sua misericórdia sermos salvos naquele grande dia, para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus continue nos abençoando dos altos céus, hoje e para todo sempre. Amém.